quando é analisado o empréstimo de um dinheiro que se demora na minha mão, isso passa por uma prova que é perigosa, conforme Kardec vai dizer no Evangelho segundo o Espiritismo, utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria, devido ao arrastamento que ela dá aso, tentação, ofuscamento que pode gerar, e isso, num insignificante descuido, leva a esse arrolo via uma fascinação que vai excitar tanto egoísmo, vaidade, sensualidade. E quando é considerado o risco que existe de um empréstimo que foi colocado na minha mão de acordo com a minha história pregressa, conforme Jesus vai dizer nesse capítulo mesmo, na parábola dos talentos, que a cada qual deu uma quantidade diferenciada de talento e esperaria no seu retorno aquilo houvesse acontecido uma multiplicação. E ocorre que, se olharmos apenas para a existência atual, se torna aparentemente injusto um receber 5 talentos, outro 1, outro 2. Mas, pelo apanho do golpe de vista pré-vivencial desse espírito, é aclarado que, conforme a minha performance moral naquilo que vivi antes, vai ser regimentado tal ou qual talento e demonstra uma confiança do Cristo no potencial que demonstrei e uma capacidade que preciso dar conta na fermentação e aprimoramento dela, de fazer aquilo fermentar, multiplicar e oferecer um serviço em cima daquele talento para o Cristo. Por isso que, numa condição como a Terra, que é um orbe onde existe essa experiência da prova e da expiação, cada qual recebe talento diferenciado e vai estar de acordo com a ficha kármica de cada um e com o que apresentei de fidelidade, de valor, no que arrolei, em atitude, ação, e isso vai fazer reverberar no que vai ser confiado a mim a título precário. E quando consideramos Joana de Cusa, que na primeira hora cristã era ali discípula do Cristo e estava junto na peregrinação que acontecia quando o Cristo ainda estava fisicamente entre nós, encarnado, ela era detentora de posse material e usou isso para custear as despesas que aconteciam das viajanças do Cristo pela redondeza e
fez esse bom emprego desse talento do dinheiro que estava ali com ela provisoriamente. E ela, sabedora disso, usou o recurso que tinha para viabilizar as mudanças de locais que acontecia ali, de Jesus com seu grupo, e as despesas subsequentes. E por isso vai dizer que mesmo que deter um talento diferenciado possa produzir uma vertigem devido à minha vaidade, onde inclusive aquele que está numa condição de miséria e passa riqueza, rápido esquece o que viveu e se torna vão, empedernido, isso não vai significar que seja impossível fazer esse caminho ascensional conforme Joana de Cusa fez. E ela é no relato inicial do derradeiro experiencial que adentrou a primeiro minuto cristão, o maior exemplo, testemunho de fidelidade. Quando, por volta do ano 60, o Cristo já havia desencarnado pela cruz infamante, e ela fora levada pelo soldado romano para o poste do suplício, onde ia ser queimada viva, com seu filho, que não apregoara a fé no Cristo. E foram ambos atados próximo, e ela ouviu o suplício e o pedido ardoroso do filho para que abjurasse do Cristo. E responde o imperativo do silêncio, visto que o Cristo era puro e não desdenhou da cruz, que não seria eles que iriam fazê-lo. E mesmo sob o grito e o vocifero do filho, deu a vida por Jesus e levou junto o filho, uma vez que não abjurou, e permaneceu fiel ao Mestre dos Mestres. E mostra como existe uma relação com a fé, o desejo que trago de colocar na roda da atitude que uma desencadeia a outra e que vai permitindo que eu possa chegar no astral com a mão cheia de benesse. E tem uma similitude com um veneno, um tóxico, que pode restituir e recuperar a minha saúde se eu conseguir empregar ele com discernimento, com sabedoria e com propósito. E vai dizer que ao ter consciência de que aquilo foi colocado na minha mão, temporário, e que está a pedir de mim um retorno, uma retributiva, isso desperta a minha vigilância, o meu consciencial, até quando falamos em responsabilidade mesmo, que o espírita cristão ele traz por esse quinhão de confiança e essa possibilidade.
nós estamos num ambiente em que eu ou alguém que está do meu lado pode ter alguma experiência de degredo, que está na pauta do nosso esforço para vencer a nossa má inclinação e que precisamos ardorosamente fazer acontecer, mas a boa nova do Cristo, que vem através da terceira revelação do Espiritismo, precisa ser partilhada, divulgada. É uma caridade levar o Sete Evo à doutrina espírita. Porque mesmo que alguém venha sofrer degredo, essa semente fica. E a insementação, ela no momento oportuno floresce. Até para que aonde esse irmãozinho vá, ele possa dar de si de tal forma que ele consiga remissão. Essa sanção de restituição com o que é presente aonde for. Que a melhor forma é pelo trabalho nobre, que é por onde eu demonstro o meu amor ao Cristo, a minha fidelidade a Ele, e é o que levo, de fato. Na psicografia de André Luiz, onde ele faz o relato pela mão ínclita de Chico Xavier, que é quem faz a psicografia propriamente dita, é relatado a ministra veneranda que em nosso lar ela apresenta 1 milhão de horas de serviço digno e ininterrupto. Se considerar direto, sem uma pausa, dá em torno de 115 anos. Se for considerar alguma interrupção para estudar num plano mais alto que ela possa ter acontecido, alguma reencarnação dela, pode acontecer aí até num período de 600 anos. E há indício, conforme relato subsequente em psicografia ulterior, de diversos matiz, de que ela seria a reencarnação de Isabel, mãe de João Batista, prima de Nossa Senhora, cuja frase icônica, para Deus nada é impossível, quando ela se referira a Nossa Senhora, que houvera visitado-a no período da gravidez, tanto de Jesus por ela, quanto de João Batista por Isabel mesmo, disse para a mãe de Jesus: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E ela havia reencarnado em Portugal e, conforme a trajetória excelsa que estabeleceu, tem um prélio de cuidado com agente peninsular que envolve o que falaria tanto espanhol quanto português e espalhado pelo orbe. Está sob seu auspício, portanto, acima de Ismael, que é o representante do Brasil, o guia nosso, visto que ela vai abarcar
populacho peninsular que abarca a língua espanhola e portuguesa, polvilhado pelo orbe afora. E essa trajetória luminar dela mostra essa submissão à vontade de Deus e essa opção pelo Cristo em detrimento de Mamon. Inclusive, nos descerrando o risco que acontece se venho a escolher ambos com um serviço que ora a corda pende para o Cristo, ora ela bambeia para o lado de Mamon, acaba fatalmente que vou preferir um em detrimento de outro e posso ter o azar de ficar com Mamon. Com isso, a prevenção de não ter dubiedade na minha fidelidade ao Cristo e fortalecer essa veia de conduta fervorosa, de fé a Jesus, vai me prevenir de obsessão terrífica, que é representado na própria relatamento de André Luiz na coleção A Vida no Mundo Espiritual, em que num deles, Ação e Reação, vai ser dito sobre a avareza, que é uma torpeza, e que aquele que está sob esse enleio, ele senta num local com a luz apagada para não gastar energia com aquilo, enquanto o cofre está cheio. E acaba com essa monoideia do lucro aumentar e formas de fazer isso, que vai inclusive dizer dessa obsessão obstinada que tece a atitude mental do avarento, usando esse desejo central, e reitera isso 24 horas por dia ininterrupto. E no relato, nessa mesma capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, vai dizer da atitude de um senhor que havia produzido extraordinariamente na sua gleba e tecia consigo, num alto dedo de prosa, que já não tem lugar onde encerrar aquilo que houvera produzido. Tamanha fartura e abundância em que se enleara. E no meio dessa incógnita, pensou em demolir o celeiro, colocar a terra abaixo e construir outro, mais portentoso, onde colocaria a sua colheita e aquilo que tinha de bem, na sua acepção, precioso. E diria de si para consigo que tinha reserva para um tempo a perder de vista, queria gozar, comer, beber e repousar. Ao que infiltra Deus,
o chama de insensato e de que nessa noite mesmo a alma dele seria tomada, para que serviria a acumulação que havia acontecido. E isso mostra essa vertente que tenta me puxar, que vai passar o repouso pela questão da preguiça, que inclusive é algo que foi falado no Cacau recente, sobre a hipnose que o sono vem exercer e que tem um efeito violento. Se eu não vencer o grito, o gemido do meu corpo para continuar naquela cama dormindo, eu entro num repouso indébito, além do devido. E é uma perda de tempo e uma insuflação da minha preguiça, da minha fraqueza. A questão de comer, que tem a ver com a gula, e é um cuidado que precisamos ter. O beber, que tem a ver com vício, que é algo que recheia as nossas percepções diárias, de como nós abusamos de bebida e nos comprometemos moralmente por causa disso. E do hedonismo, que é o prazer pelo prazer, que tem a ver com gozar. Que naturalmente é uma alegria transitória, passageira, que o rato rói, a ferrugem, estraga, a traça, corrói, por ser efêmero. Mas a felicidade, não. Ele é um dom inabalável, firme, progressivo do espírito, seja no meio de um patrimônio ativo ou passivo, onde o dinheiro per si não tem o axiômico de ser bom ou mal, ele é neutro. E conforme a direção que eu dou para aquilo é que vai dizer da capacidade que eu tenho de usar algo para uma burilação moral, com discernimento, a precaução, a vigilância. E devido a isso, é esse trabalho bonoso que engrossa o fio da vida, visto que a moratória está ligada a sublimar o compromisso espiritual, em que esse supracitado Senhor, se tivesse colocado aquela produção extra que ocorrera para construir uma creche, erguer um orfanato, um asilo, capacitar um emprego para outros, ele seria um multiplicador desse talento diferenciado que ele recebeu, e com isso o que o havia emprestado esse talento, ao chegar, ficaria satisfeito em ver como ele verteu aquele resultado de excesso de produção que teve, e poderia dizer que, se já estava na hora dele partir, poderia dar para ele mais 20 anos naquele trabalho, por ele estar produzindo com coerência, elevação.
Por isso que a moratória ela tem a ver com a capacidade que eu apresento de fazer espalhar, pulverizar o benefício com aquilo que foi colocado na minha mão. Por isso, é uma experiência que vai passar por me dedicar a compreender o sentido profundo, a consequência, a buscar por mim mesma toda a possibilidade de aplicação, me empenhar no estudo filosófico, porque o estudo per si é o que convence. O fenômeno, pelo fenômeno, é morto, estéril. Mas o estudo é que me leva a encarar a razão face a face, e essa fé que pode encarar o racional face a face é esse prélio. Com isso, esse aprofundamento de possibilidade prática, amor em ação, o sentido religioso da libertação espiritual, o enraizamento profundo. E isso vai fazendo uma geração de consequência benéfica. Quando eu vou atrás do mistério da vida, reviro isso, visto que ainda não temos o conhecimento do que é a melhor parte. Estamos em busca, caminho. E vai passar pela coragem, pelo desapego e por esse ponto pacífico do meu querer. Maria de Madalena, essa figura icônica da primeira hora do Cristo entre nós, quando ele veio ter conosco e tomou a forma humana, encarnado, e ela, mesmo em meio a uma experiência naquela vivência que ela teve até ali, de sensualismo, de promiscuidade, tem um encontro com Cristo e ele vai da sua boca direcionar para ela que a fé dela e a sua atitude a havia salvado. Quando, no fim da sua trajetória, ele vem buscá-la e disse que ela amou muito, soube atravessar a porta estreita, que era aguardada do lado de lá. Além dela, Jesus, pela sua boca mesmo, vai soprar isso para Zaqueu e para a mulher que tinha aquele fluxo sanguíneo ininterrupto de 12 anos, numa época que o período menstrual era considerado uma impureza severa, e para alguém que tivesse nessa condição anos a fio, igual ela, além do consequencial anêmico, a enfermidade que a tomara, e ela vai ter com Jesus no toque
do seu manto, que em meio a uma multidão que o comprimia, o chama a sua atenção porque ele percebe que uma força saíra dele. E solta a voz, questiona quem o havia tocado, e Pedro diz que ele estava sendo espremido pela multidão em volta dele, e que ele perguntara quem o havia tocado, e Jesus explica que uma força havia saído dele. Mostra a fé dessa mulher, que mesmo sem trocar um dedo de prosa com Cristo, só de o tocar, ela assimila a energia, a vibração dele, e tem a restituição do seu organismo. Com isso, Maria Madalena, Zaqueu e essa mulher hemorroísa são os quais ouviram da boca a queima-roupa de Jesus que a fé, o querer preliado na prática de cada qual havia salvado, e trago isso para a experiência que o destino de cada um levaria Eva fora. Os outros, que ainda não estavam preparados para dar esse passo, pela predominância da tendência inferior que acontecia, ouviu dele: volte para onde você estava e não peque mais. Veja que vigie para que não te aconteça coisa pior. E diz de uma condição espiritual que ainda não permitia esse vaticínio de uma remissão em relação ao próprio pendor inferior, porque ainda não estava nesse ponto de dar esse arranque. E Zaqueu, como o espírito de Dr. Bezerra de Menezes, que é a reencarnação de Zaqueu, ele tem uma visão, um sonho dele num planeta mais evoluído que a Terra, numa condição de poder, de mando, que menoscabou e usou para prejudicar a outrem, sofreu o degredo, veio para a Terra ali em torno de 10 mil anos antes do Cristo, e foi tendo que aprender a fazer um caminho de colocar esse talento a serviço do digno, de tal forma que quando chegou a vinda de Jesus, ele estava pronto para receber esse veredito, vaticínio, vindo da palavra do Cristo. Da mesma forma, a mulher hemorroísa e Maria Madalena. E mostra um caminho que ele havia feito, que o permitiu naquele prédio, naquele esforço para subir aquele sicômoro, que é uma árvore difícil pela compostura dela de subir até em cima. Os galhos são grossos, para que ele pudesse avistar Jesus, e bastaria pela fé que ele já tinha conseguido fermentar nessa caminhada. E não foi da mesma forma com outros que estavam ali naquele primeiro momento da hora com o Cristo, mas que ainda tinham o pendor passional com uma voz muito forte, que
paralisou.